Olá pessoal, bem-vindos de volta à Patologia Geral Veterinária. Hoje falaremos das lesões irreversíveis. Na verdade é um grande resumo, essa é bem fácil. A célula normal ela está em homeostasia. Caso aconteça uma lesão, um estímulo, por exemplo, um estresse, que não é um estímulo nocivo, essa célula vai ser capaz de se adaptar e está tudo certo, tá? Porém, se o estímulo for nocivo a ponto de lesionar a célula, vai haver uma lesão celular. Essa lesão celular, ela pode ser leve, transitória, então essa lesão vai ser reversível e a célula volta ao seu estado normal de homeostasia. Porém, caso a lesão celular seja grave, e vá acontecendo de maneira progressiva, caso o estímulo seja contínuo, a lesão ela vai ser irreversível. E quando ela vai ser irreversível, pode acontecer do corpo mandar aquela célula morrer, o que nós chamamos de apoptose, que é a morte programada das células, ou a necrose, que é a morte da célula porque ela não conseguiu lidar com aquela lesão. Por exemplo, aqui então, eu tenho um miócito normal. Esse miócito ele sofreu uma resposta. Por exemplo, aí você está treinando um aumento de carga. Houve a hipertrofia. Repara aqui, por exemplo, aqui um tecido hipertrofiado. Mas, se você está lá treinando e você acabou puxando demais e deu uma lesão no seu miócito de forma irreversível, vai acontecer a morte dessa célula, causando aí a perda da função desse miócito, ele vai morrer. Então, a morte celular, ela pode levar à necrose ou à apoptose. A necrose é a morte celular do organismo, seguida da autólise, da lise, da destruição desse tecido, por enzimas ou por células. Já a apoptose é uma morte programada das células. Bem, são vários os fatores que vão influenciar e desencadear o processo de necrose, tá? Então os eventos bioquímicos eles iniciam aí com radicais livres que vão lesionar, a célula já está em lesão, mas vai acabar lesionando as suas estruturas de defesa, vai dificultar a permeabilidade celular, vai levar à perda de homeostasia do cálcio, isso vai dificultar a resposta à agressão, àquele estímulo, consequentemente essa célula pode vir a morrer, e aí ela vai sofrer um processo de autólise, caso as enzimas dela, os lisossomos delas adigiram, ou em caso de heterólise, quando enzimas de outras células, por exemplo, neutrófilos, vão lá e vão digerir aquela célula. E eu consigo ver histologicamente essas células de necrose, essas células morrendo. Então no citoplasma eu consigo ver eosinofilia e no núcleo eu vou ver diferenças no tamanho do núcleo, na forma do núcleo. Eu tenho imagens aqui para mostrar. Picnose, então o núcleo dessa célula que está morrendo, ela não morreu, ela está morrendo. Esse núcleo ele está com um tamanho reduzido. Já a cariorrex, a cromatina ela adquire uma distribuição irregular, pode acumular em grumos, tá? E a cariólise ocorre a destruição da cromatina. Então olha só, começou com a picnose, aí depois ocorre a cariorrex, até que ocorre a cariólise. Isso tudo aí vai fazendo a célula se dissolver e a célula morre. Claro que devido àquele estímulo. Então aqui eu tenho mais um esquema, células normais, começa a vir a picnose, depois a cariorrexia, até a cariólise e a célula morreu. Eu tenho vários tipos de necrose, para a gente aqui nós podemos classificar em 4 formas: necrose de coagulação, necrose caseosa, necrose de liquefação e necrose da gordura. A necrose de coagulação, basicamente, o citoplasma da célula, ele
da célula que morreu, ele vai se tornar acidófilo e granuloso e ele vai se geleificar. É como se ela estivesse formando um gel. A causa mais frequente desse tipo de necrose é a própria isquemia, que vocês já sabem o que é. Toxinas também pode causar necrose por coagulação. Na macroscopia eu vou ver uma área esbranquiçada. Por exemplo, aqui, essa área esbranquiçada, que é a necrose fruto da isquemia num rim. Isso aqui é o que nós chamamos de infarto renal. Aqui uma outra área de necrose. Aqui também a área de necrose. Aqui eu tenho tanto picnose, quanto cariorexia, quanto cariólise. Aqui mais uma, olha que bonita essa imagem. A necrose de coagulação, ela pode estar por vezes rodeada por uma região hiperêmica, uma região mais vermelha. Por quê? Porque o corpo está mandando células lá, aumentando a vascularização, mandando células de defesa para combater o agente agressor que estava ali. O segundo que eu tenho é a necrose de liquefação. Essa necrose de liquefação, ela é o citoplasma da célula, ele se torna líquido. Tá? Isso aí é fruto da ação das próprias enzimas ou de substâncias externas, vindas de células externas, como os neutrófilos. Ela pode ser causada por várias coisas, devido ao próprio estímulo, né? Mas são as enzimas lisossômicas que vão digerir essa célula, causando essa liquefação. É muito comum quando o agente agressor é uma bactéria biogênica. Essa bactéria, ela tem a capacidade de lesionar a célula, lisar a célula, e a célula vai morrer, vai se liquefazer, e neutrófilos vão penetrar ali tentando matar essa bactéria, e eles vão matar a célula e a bactéria, e aquela substância branca, produto aí do líquido celular, mais bactéria morta, mais neutrófilos, isso eu chamo de pus. Então aqui eu tenho necrose de liquefação no cérebro. Isso aqui é um caso de leucoencefalomalácia, substância branca do cérebro, ela está se desfazendo. Essa patologia é comum em equinos e ela vem por alimentar equinos com milho contendo fungos, intoxicação por fumosina. Fumosina é uma micotoxina produzida por Fusarium. Aqui eu já tenho uma malácia hemorrágica. Essa malácia hemorrágica aí, ela pode ser devido a traumas ou ruptura vascular, consequentemente o produto final disso aí vai ser uma necrose também de liquefação. Aqui eu tenho o próprio pus que eu falei, das bactérias biogênicas, frutos da própria autólise celular e da heterólise da célula causada por neutrófilos. Necrose de liquefação fora do sistema nervoso central eu tenho muito comum aqui na glândula mamária. Olha a quantidade de pus que eu tenho na glândula mamária. Eu tenho, isso aqui é tudo neutrófilos e células mortas. Essa necrose de liquefação, ela vai acontecer também em regiões, por exemplo, da pele, e aí vai causar abscessos, que nada mais são aí do que acúmulos de pus, né? Frutos dessa lesão, que lesionou a célula, que acumulou substâncias e acumulou pus. O próximo tipo de necrose que eu tenho é a necrose caseosa. Caseosa porque ela tem um aspecto caseoso, tipo caseína, tipo a ricota, tipo um queijo. Tá? Ela também é fruto de autólise celular e heterólise, causada por outras células. Você vai ver aí uma região acidófila. Ela é muito comum, a necrose caseosa é muito comum em tuberculose e linfadenite caseosa em ovinos. Então aqui é a caseína, isso aqui é o queijo normal, isso aqui é como eu vou ver a necrose. Qual que é a diferença disso aí para aquele pus? Isso aí é duro, o pus é líquido. Tão simples quanto parece. Olha a tuberculose, olha as lesões de tuberculose, o Mycobacterium bovis aí dando oi. Consigo ver uma área enorme aqui, outra aqui. Viu? Em ovinos,
eu tenho a linfadenite caseosa, vocês não estão vendo, mas aqui eu tenho uma lesão de linfadenite caseosa. Essa lesão é causada por Corynebacterium pseudotuberculose, e o que eu tenho é uma massa caseosa que vai estar ali. Eu tenho necrose de gordura. A necrose de gordura vai se apresentar com nódulos duros de aspecto granular. Eu tenho aqui a necrose da gordura. Repara que a coloração dela muitas vezes é diversa. E por fim eu tenho a gangrena. A gangrena nada mais é do que a necrose de coagulação que nós acabamos de estudar, né? Onde o interior da célula fica gelatinoso. Porém, se ela for adicionada a alguma outra coisa, ela vai receber determinados nomes. Nós não usamos muito isso na medicina veterinária, a não ser para patologias específicas. Mas, por exemplo, se ocorreu uma necrose de coagulação e o tecido desidratou, a isso nós chamamos de gangrena seca. Se aconteceu uma necrose de coagulação e as bactérias que estavam agindo ali, ou novas bactérias começaram a agir, bactérias que não necessitam de fotossíntese, né, são saprófitas, elas começam a soltar um líquido, só que nós chamamos de gangrena úmida. E outras bactérias que vão acabar agindo ali, que vão causar a produção de gases, aí nós chamamos de gangrena gasosa, como aí no Clostridium, uma clostridiose. Olha aqui uma gangrena seca. Também a gangrena seca também pode ser chamada de mumificação, e os casos mais comuns para esse tipo de necrose aqui é a própria isquemia, escaladores aí, a própria isquemia por vasoconstrição. Então, gangrena úmida, nós temos bactérias saprófitas, elas vão causar a putrefação do órgão ou do tecido, vai ocorrer a liberação aí de sulfitos, uma imagem da gangrena úmida, que tem um cheiro terrível. E a gangrena gasosa, no caso aqui de gangrena gasosa, edema maligno, aqui do carbono sintomático, eu vou ver a produção de bolhas de gás, um odor de gordura rançosa. Bem, o destino dessas áreas de necrose pode ocorrer primeiro um processo inflamatório, porque a célula está sendo agredida, e aí pode haver a cicatrização e a fibrose. Depois eu posso haver aí cavitações, ou seja, essas áreas de necrose, elas vão formando pequenas cavidades e pode acabar se acumulando substâncias ali dentro, causando pus, e a isso nós chamamos de abscesso. E também pode haver o sequestro, que nada mais é do que o corpo criar uma camada, uma capa em volta daquela área de necrose. Ela pode ser eliminada ou ela pode ser calcificada. É muito comum a calcificação e necrose caseosa, principalmente por tuberculose. Então aqui está ocorrendo a inflamação e a cicatrização, está vendo que está mais vermelho aqui? Aqui a cavitação, no caso do encéfalo, a cavitação forma realmente um buraco, tá? Mas ali tinha líquido ali dentro. Aqui é o sequestro, ou seja, o corpo formou uma capa em volta da área de necrose, e aqui é a área calcificada. Não vou entrar muito no caso de apoptose, porque a apoptose ela é a morte programada das células. E aí nós temos várias situações. Na própria embriogênese, durante a formação do embrião, ocorre a apoptose de algumas regiões. Controle hormonal do corpo pode levar à apoptose de algumas células, principalmente aí pensando em sistema reprodutivo. Então, são mortes programadas, para a gente para ter aí um controle populacional, para ter das células do corpo. Então, essa é programada, é isso que eu quero que vocês guardem. E aqui uma diferença de necrose e apoptose. É isso.